final da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 8, versículos do 4 ao 16. Mas é a vontade que a gente tem é de pegar o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Você vai ver por quê. Eclesiástico, capítulo 8, versículos do 4 ao 16. A sabedoria torna a vida da gente feliz. Às vezes a nossa vida é ruim porque não é porque a vida não presta, é porque a gente não sabe viver. E não adianta querer colocar a culpa nos pais, porque meu pai não me ensinou, porque o meu avô não me ensinou, porque ninguém ensina aquilo que não sabe, amigo. E assim como você, eles poderiam ter buscado na fonte. Qual é a fonte da sabedoria para nós? Sabedoria verdadeira, acrisolada no decorrer dos milênios, provada como ouro no fogo. É pela palavra de Deus que nos vem essa sabedoria. Um dia eu estava na cozinha, contei isso aqui já uma vez no Sorrindo para a Vida, e o meu filho, ele parou ali para a gente conversar, e foi uma conversa que durou umas boas horas. Ao final da conversa, meu filho vira para mim e diz assim: ô pai, o que acontece com você? Você é diferente, você fala de uma maneira diferente, porque talvez para você seja comum, porque você me escuta pregar sempre, você que acompanha o Sorrindo para a Vida. Os meus filhos, pelas rotinas que têm, eles não acompanham o Sorrindo para a Vida. E eu não fico pregando dentro de casa. A minha maneira de evangelizar dentro de casa é diferente. Então, de vez em quando, por provocação deles, eu tenho a oportunidade de desenrolar um assunto melhor, às vezes acontece isso. E ele disse assim: você fala de um jeito que os pais dos meus amigos, eles não falam. Você tem umas ideias que os outros não têm. Aí ele falou: onde é que o senhor vê essas coisas? Aí eu, para provocar ainda mais, eu virei para ele e disse assim: meu filho, não compara não, porque é covardia, é injustiça. Ele: como assim? Eu falei: porque às vezes esses pais dos seus amigos que você está falando, eles têm algum conselheiro, um tio mais velho, um avô, um mentor, que tem ali 70, 80, 90 anos. Aí eu falei: é gente muito nova, 80, 90 anos, é um conselheiro muito novo. Eu falei: o meu conselheiro tem mais de 4.000 anos. Aí ele: como assim? Eu falei: é a palavra de Deus. Por que eu vou me perder nas explicações, nas experiências de uma pessoa limitada que viveu tão pouquinho, quando o que a palavra de Deus me ensina foi provado no decorrer de milênios? Ele: mas... Aí eu abri o Salmo 1, eu falei: vamos pegar aqui um trecho. E comecei a ler o Salmo 1 e a trazer para as realidades da vida. Você sabe como é que terminou a conversa? Ele disse: eu quero uma Bíblia igualzinha essa sua. Já tem explicação. Porque às vezes a gente pensa que é por aquele tipo de Bíblia. Não é. É pela intimidade com aquele que nos ensina a sabedoria. A sabedoria nos dá uma outra qualidade de vida, gente. A sabedoria nos mostra que nós precisamos de muito pouco para ser feliz. Rico não é quem tem muito. Rico é quem precisa de pouco. Tem gente que tem mais do que 90% da população e ainda assim é carente, é necessitado, entende? Acha que tem o insuficiente, e tem mesmo. Para quem acha que tem muito, tudo que tem não basta. Agora, quando você entende o que é a escassez e como lidar com o pouco, o que você tem até sobra para você repartir. Sabedoria, não é? E olha o que diz essa palavra para nós nesta manhã. Eclesiástico, capítulo 8, versículos do 4 em diante. Não litigues com tagarela,
Não entre em litígio com gente que tem a boca aberta. Em outras palavras, não brigue com pessoa que não tem freio na língua. Tá certo? Não jogues lenha na sua fogueira. O que é você discutir, bater boca com pessoas que não têm limites? É você jogar lenha na fogueira. Para mim, esse é o versículo principal para nós nesse dia de hoje. Esses 5 agora. Ó. Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Porque a gente acha que a gente tem que ser familiar de todo mundo, que a gente tem que ter intimidade com todo mundo, que a gente tem gente que tem orgulho de dizer: a minha vida é um livro aberto. Se eu fosse você, ia com calma nisso daí, porque é uma frase muito bonita de se dizer, mas muito mentirosa. Entende? Se a nossa vida for realmente um livro aberto, você pode se preparar para a sua vida ser um inferno. Eu não estou falando que a gente tem que ser mentiroso, não estou falando que a gente tem que viver de duplicidade de coração, com falsas aparências. Estou lhe dizendo que nem tudo tem que saber tudo da sua vida, nem todo mundo tem que saber tudo da sua vida. Que tem coisas que são reservadas à nossa intimidade. E tem coisas que são segredo, meu amigo. Não há lugar nenhum nesse mundo, nem na palavra de Deus, que diz que uma pessoa ter um segredo é pecado. Pecado é você ter pecado. Não é? Se o seu segredo é um pecado, então o problema não é pelo fato dele ser um segredo, é o fato dele ser um pecado. Mas tem coisas que são secretas, tem coisas que são só nossas. E um segredo só é segredo quando apenas uma pessoa sabe. A partir do momento que uma outra já sabe, já não é segredo mais. Então, tem coisas que realmente a gente tem que ter o cuidado de guardar. Então, não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Não desprezes aquela pessoa que se afasta do pecado. E não a censores. Como assim? A pessoa deixou o pecado e você continua acusando a pessoa daquilo que ela fez. A pessoa virou a página da vida e você está lá trazendo de volta aquilo que já foi. E isso acontece muito dentro do casamento, viu? Muito. Os anos passaram, a situação mudou e tem lá um bendito ou uma bendita que fica voltando no passado e trazendo aquela situação e desprezando a outra pessoa por causa do erro que ela cometeu. Se nós formos dentro de um casamento levar em consideração, cada um dos dois, do casal, levar em consideração o erro que o outro cometeu, vão passar o resto da vida trocando pedrada. Se você é casado, me permita dizer isso para você diretamente. Você não é perfeita. Você não é perfeito. A gente acha, às vezes a gente pensa que a gente está em conta melhor porque o outro não nos acusa. Então o fato de às vezes um dos cônjuges não acusar, não é que ele não tenha visto os erros, não é que ele não saiba por onde pegar. Às vezes é porque escolhe não brigar. Dentro de um casamento, o casamento perfeito, meus queridos, é formado por duas pessoas imperfeitas, mas que escolheram viver juntas no amor e no perdão e não na acusação. Se for para poder acusar, e eu lhe digo, um conselho de Deus para você: não despreze a sua esposa que se afastou do pecado, do erro que ela cometeu, e não a censures mais por isso. Não despreze o seu marido que se arrependeu e rompeu com o pecado que ele cometia, e não o censure por isso. Mas eu estou muito magoado. Vai ficar mais ainda se o casamento terminar, por causa da obstinação em não perdoar. Não é? Então,
quando o outro está no erro, ou a outra está no erro, a gente está fazendo de tudo para poder reatar o relacionamento. Quando a pessoa se arrepende, reconhece e corrige a vida, aí aquele que estava lá cooperando para tudo dar certo, toma uma posição diferente, começa a censurar, começa a atacar, não é? Ô meu amor, você precisa mudar, meu amor, assim não está dando, a gente precisa rever o nosso casamento e tal. Aí de repente a outra pessoa acorda e diz, você tem razão, vamos mudar isso. Aí quem convidava começa a acusar. Esses dias eu lembrava de uma situação, gente, que ainda bem que tem a minha esposa para poder dizer que ela estava junto, ela ouviu. Eu uma vez encontrei um casal e eles tinham uma situação diferente. Esse homem estava em adultério fazia 40 anos e a esposa sabia. Ele tinha um relacionamento extraconjugal fixo de 40 anos. Eu fui pregar naquela cidade e esse homem entrou no auditório para buscar a esposa. E eu estava pregando, eu vi, a gente nota quando a pessoa entra toda perdida, procurando para ver se achava, não é? E ele está lá procurando e a pregação acontecendo, eu pregando e eu vendo. Eu vi quando a pregação acertou ele em cheio. E eu não estava pregando para ele. Sabe quando a pessoa para de procurar, olha para você e fica assustada e senta? Quando ele sentou, eu tinha certeza absoluta que ele ia terminar aquele dia ali. E ele terminou. Terminou o encontro, todo mundo foi embora, menos ele. Ele veio com a esposa e pediu para que eu jantasse com eles naquela noite. E aí, eu fui para esse jantar, né? Nós saímos, ele me ofereceu uma cerveja, eu não bebia cerveja, mas eu vi que aquilo era muito importante para ele. Aí eu disse, olha, não estou acostumado não, mas eu te acompanho sim. Ele tomou um susto com a minha resposta. Porque era um teste. Eu estava sendo testado. Aí quando eu disse que eu aceitava, nós éramos em 5 na mesa. Os outros olhares se voltaram condenatórios para mim. Eu fui fuzilado na mesa, não estava nem aí. Aí peguei lá, ficamos mais à parte, conversamos. Gente, homens precisam de amigos homens. Esse camarada precisava abrir o coração e ele fez isso naquele dia. Fez porque eu aceitei dividir aquela cerveja com ele. Porque há anos atrás ele tinha se fechado para a igreja. Porque ele tinha vivido um primeiro momento, ele estava animado e ele foi convidado para ir num jantar de uma dessas comunidades católicas. E ele levou muita comida, mas ele levou lá a bebidinha dele, né? E quando chegou que ele pôs aquela comida na mesa, né? Que ele é uma pessoa de boas condições, todo mundo ficou feliz. Quando ele tirou do saco a bebida e pôs na mesa, só ficou ele e a comida na sala. Até o anfitrião se retirou. E aquilo para ele foi um desfeito tão grande que ele se afastou completamente da igreja. Não estou fazendo apologia à bebida. Se você é uma pessoa que tem problemas com o álcool, você não deve beber nada nunca pelo resto da sua vida. Mas não era o caso dele. E olha, se você disser assim, foi descortês e errado ele levar a bebida. Pior foi o que fizeram. Um erro não justifica o outro. E naquele dia, eu aceitar o convite desatou o nó da mágoa que havia no coração daquele homem. E ali ele me contou com muita dor sobre o filho e os problemas que ele tinha com ele. O filho tinha ido embora de casa. Me contou sobre a impotência que ele via diante da enfermidade da filha, que ele não conseguia ajudar. Coisas duras de um homem contar a um desconhecido. Eu era um desconhecido. E como ele via que eu escutava, por fim ele disse: eu não consigo me libertar de um adultério que eu vivo há 40 anos. Minha esposa sabe, mas eu não consigo. Já tentei, já me afastei várias vezes, mas eu sempre volto e caio no mesmo pecado. E ter ouvido aquele homem nos aproximou.
E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo durante alguns anos. E à medida em que ele contava as suas fraquezas e nós orávamos, ele foi se fortalecendo. Até que um dia eu recebi uma visita muito, muito feliz deles. Vieram os dois. Ele tinha conseguido, ele havia se libertado. Ele rompeu com aquele relacionamento paralelo de 40 anos. Foi uma alegria, foi uma felicidade. 2 anos depois ele voltou com a esposa. Bravo, de um jeito que você não imagina. Sentou comigo na frente dela e disse: eu estou pensando em voltar para o adultério. Aí eu falei, mas... Eu vi que não era de coração que ele estava falando, era um desabafo, ele estava irado. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque enquanto eu vivia aquela vida, a minha esposa tinha um objetivo. O objetivo da vida dela era rezar e pedir a minha libertação. Agora que eu deixei, eu acho que ela não sabe mais o que fazer da vida dela. E ela está fazendo da nossa vida, da minha e dos meus filhos, um inferno. Eu falei, do outro jeito era melhor. Olha, isso é mais comum do que você imagina. A gente se objetiva em ajudar, e aqui não é só a mulher não, viu? Com o homem acontece a mesma coisa. Então aplique de maneira ampla as realidades dos casais. Porque mesmo que o exemplo envolva uma mulher ou um homem, você pode trocar, porque acontece de forma diversa nos relacionamentos. Muitas vezes, um dos casados se objetiva em ajudar o outro a virar a página de um vício, de um problema, de um comportamento que a pessoa tem. Quando a pessoa consegue, começa a fazer o quê? Desprezá-la por causa do tempo que ela permaneceu fazendo aquilo e censurá-la. Qual é o conselho da palavra de Deus? Não desprezes aquele que se afasta do pecado. E não o censures. Seu filho deixou a droga, esqueça isso, gente. Pare de ficar voltando na lama que o outro deixou. A gente tem que parar de ficar revirando lata de lixo. Lembra-te, aí diz aqui a palavra, né? Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não censures. Lembra-te de que todos merecemos castigo. Todos. Todos nós, todos os maridos, todas as mulheres, todos os pais, todos os filhos, que nenhum de nós é isento de pecado. Todos nós merecemos. Não desprezes alguém na sua velhice, pois também nós ficaremos velhos. Não te alegres com a morte do inimigo. Lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Não desprezes a fala de velhos sábios, e sejam-te familiares os seus provérbios. Olha ali, versículo 5. Não tenhas familiaridade com o ignorante. Versículo 9. Sejam-te familiares os seus provérbios, as suas palavras de sabedoria. A palavra de Deus mostra com o que e com o que nós devemos ter familiaridade e com o que nós não devemos ter familiaridade. Desses provérbios, dessas palavras de sabedoria, aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência, e a arte de servir aos grandes sem falha. Não te escape o que contam os velhos, pois eles o aprenderam de seus pais. Deles aprenderás a inteligência e a arte de responder na hora oportuna. Olha aqui, isso aqui é uma dica de ouro. Não acendas os carvões dos pecadores, repreendendo-os. Olha, chamar a atenção nem sempre funciona, viu? Nós temos que saber a quem nós chamamos a atenção, a maneira como chamamos e na frente de quem nós chamamos. Há pessoas que, dependendo do momento, não vale a pena corrigir. Por quê? Porque só vai atiçar a pessoa contra você. E isso a gente aprende a duras penas, né? Eu aprendi isso a duras penas, porque tem uma palavra também do Evangelho que diz: se o teu irmão pecar contra ti, chama o teu irmão em reservado e corrige-o.
Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele escutar você na presença dessas testemunhas, você terá ganho o coração desse seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama a igreja. Chama as autoridades. E se ele não ouvir as autoridades, larga essa pessoa. Se afasta dela, que ela seja para você como uma excomungada. É dura a palavra, né? Então eu sempre olhava o início dessa palavra que dizia: chama e corrige. Só que a sabedoria também nos mostra se a pessoa tem abertura para ser corrigida. Às vezes o que vai acontecer é que você vai atiçar o ódio da pessoa contra você. Então cuidado, né? Não acendas carvões dos pecadores, repreendendo-os, para que não sejas abrasado pela chama dos seus pecados. Não te mantenhas junto ao insolente, para que não se ponha a armar laços às tuas palavras. Não emprestes a alguém mais poderoso do que tu. O que lhe emprestares, considera-o perdido. Não fiques de fiador acima de suas posses, e se fiares, pensa em como pagar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, conselhos de ouro para quem tem dúvida sobre o que fazer. Até sobre emprestar ou não emprestar dinheiro, emprestar ou não emprestar seu nome, a palavra de Deus te fala. Eu me lembro que esse versículo aqui, né, o versículo 15, ele me chamou muita atenção, porque há um tempo atrás, o Eto, ele pedia às pessoas que tinham dinheiro para emprestar. Porque era uma época que os juros estavam muito altos, pegar o dinheiro com o banco era difícil. Não é? Então quem ia emprestar o dinheiro para o banco? Se pudesse emprestar para a Canção Nova, emprestava, depois pagava. E muitas pessoas fizeram isso, mas não de forma indiscriminada. Um dia chegou um senhor aqui com uma mala de dinheiro, e um membro da Canção Nova foi recebê-lo. E ele disse: olha, eu trouxe isso aqui, era o equivalente a uns 500 mil reais. Trouxe esse dinheiro aqui, eu quero emprestar a Canção Nova. Mas a pessoa sentiu que não era o caso. Chamou ele e disse assim: olha, eu sinto que esse dinheiro deve ficar com você e com a sua família. Ah, mas o homem ficou bravo, gente. É um absurdo, vocês acham que a gente é palhaço? O outro está lá na televisão pedindo dinheiro emprestado, eu trago aqui o dinheiro, quero emprestar o dinheiro para vocês, e aí você me vem com essa conversa e tudo mais, blá 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 blá. Ficou bravo. E aí esse rapaz que estava na Canção Nova, hoje ele não está mais, virou para ele e disse assim: você é uma pessoa de Deus, você tem fé? Claro, vamos rezar? Aí foram sentar ali, em frente à casa de Maria, no bosque que tem, rezaram, e aí ele abriu a palavra. E no que ele abriu a palavra, saiu esse versículo aqui, ó: não emprestes a alguém mais poderoso do que tu. O que lhe emprestares, considera-o perdido. Virou para o rapaz e disse: olha, a palavra de Deus está lhe dizendo que não é para você emprestar. Aí ele: a minha esposa falou que não era para fazer, que era para a gente comprar uma casa e não sei o quê. Falou: pega o dinheiro, não é só seu, é da sua esposa também. Vai, faz o que a sua esposa está pedindo. O homem saiu daqui tão enfesado, gente. Não fez o que foi proposto, não. Ele foi a alguns parentes dele, pegou mais dinheiro e emprestou a juros para uma outra pessoa, que sumiu com todo o dinheiro. Perdeu tudo. E não só o que ele tinha trazido, mas também o que ele tinha pegado emprestado com outras pessoas. Aí ele voltou, chamou o rapaz e disse: reza e tira uma outra palavra, porque ele achava que a palavra é que tinha determinada situação que ele viveu. Não, a palavra de Deus, ela não pragueja ninguém, não. Ela só abre os nossos olhos, ela nos aconselha. Ele pagou pela estupidez dele, pela imprudência dele. A palavra de Deus nos ensina a sabedoria. E olha, é de ouro esse versículo aqui, ó: não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezado pelos príncipes. Quando você anda com gente, tem familiaridade com gente que escolheu uma vida que não presta, pessoas que escolheram uma vida que presta, não quer você ao lado delas.
Você vai determinar a qualidade do seu marido pelos namorados que você tem. Você entendeu? Se você tiver só namorados que escolheram uma vida que não presta, não vou falar que a pessoa não presta, porque todos nós já passamos por um período da vida meio imprestáveis, né, gente? Mas se você só anda com quem escolheu uma vida que não presta, como é que você quer que um homem de boa índole escolha você para ser a mãe dos filhos dele? Não é? Se você não entende o que é familiaridade indiscreta, vira a página e você vai ver aqui, ó, no capítulo 9, alguns conselhos dados sobre mulheres, alguns conselhos dados sobre homens. Então, por exemplo, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim, ó, sobre as mulheres. Então tem conselhos relativos a mulheres. Aí no versículo 14 em diante, sobre os homens, tem conselhos relativos aos homens. E aqui, olha, em relação às mulheres, olha o que diz a palavra de Deus para um homem. Então você, meu irmão, que está nos escutando e que às vezes tem dúvidas sobre isso, olha que interessante. Versículo 1, não tenha ciúme da tua esposa, para que ela não pense mal de ti. Porque o nosso ciúme tem alguma raiz. Por que esse ciúme todo? Não é? Não vou entrar nos méritos não, porque vai exigir que a gente aprofunde. Versículo 3. Não te dirijas a uma mulher da vida. É uma prostituta que está falando aqui. Não te dirijas a uma mulher da vida para que não venhas a cair em seus laços. Não frequentes a sedutora, nem a ouças, para que não venhas a perecer pelos seus atrativos. E aonde está a mulher, você que é mulher pode colocar homem, tá? Porque essa aqui era uma época em que as mulheres agiam dessa forma. Hoje em dia os homens agem também, né? Hoje em dia há mulheres que têm uma vida estável, que têm inclusive um poder aquisitivo bom, que são praticamente o chefe da família, e tem homens que estão investindo nessas mulheres. Então se aplica tal e qual, né? Não frequentes a sedutora, nem a ouças, para que não venhas a perecer por seus atrativos. Versículo 6. Não te entregues às prostitutas em momento algum, para que não venhas a perder-te e a perder a tua herança. A você se perder e perder o seu dinheiro, e perder seu patrimônio. Versículo 12. Depois você pode ler com calma todos. É só um retrato do que é uma familiaridade indiscreta. Jamais te sentes à mesa com mulher casada, nem te recostes a seu lado a beber vinho, para que o teu coração não venha a inclinar-se para ela e apaixonado escorregues para a perdição. Aí eu volto ao versículo 5. Não tenhas familiaridade com o ignorante, para não seres desprezados pelos príncipes. Veja com quem você está tendo ligação, com quem você está tendo familiaridade, aonde você quer chegar com isso. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a não confundir bons relacionamentos, trato amistoso com as pessoas, disposição fraterna, que a gente deve ter com todo mundo. Como é que eu devo ver as pessoas? Com boa disposição, com amizade fraterna. Mas a gente não deve confundir isso com um certo tipo de familiaridade, que só faz mal para a gente e até para a pessoa com a qual a gente se envolve. Tem um tipo de comportamento que em princípio ele parece bom, mas ele causa muito estrago. Muito estrago. E se ele causa muito estrago, nós temos que evitar. Temos que aprender a não abrir o nosso coração para qualquer pessoa. E quando eu digo aqui abrir o coração, é pôr para fora os nossos segredos, a nossa intimidade para qualquer pessoa. Tanto que começou assim a palavra, não foi? A partir do versículo que a gente começou, o 4. Não batas boca com tagarela. E pode ser uma briga, mas pode ser simplesmente um falatório.
Você está ali se gastando e falando mais do que devia com uma pessoa que não tem trava na língua. Por que que a gente não pode fazer isso? Para que com isso você não destrua a sua própria felicidade. Tem muita gente que está infeliz porque falou mais do que devia. Tem muita gente que está infeliz porque abriu seu casamento para quem não devia. E eu não estou dizendo aqui só para rivais, só para gente que compete com você, com gente inimiga que odeia, não. Às vezes, até dentro da sua família. Você trouxe dano para o seu matrimônio porque abriu a intimidade do seu casamento com gente da sua família. Não devia, não é? Esse é o primeiro. Segundo, para você não cair nas ciladas de uma falsa amizade. Porque quando a gente fala muito da gente, a gente dá a conhecer para gente estranha o que a pessoa não deveria saber. E muitas vezes se passa por nossa amiga quando de verdade não é. E por fim, por que que a gente não deve ter esse tipo de intimidade, de abertura com qualquer pessoa? Para que você não se exponha a ser profundamente magoado ou magoada. Então trate os seus problemas pessoais, as questões pessoais da sua vida, com gente de Deus, com gente de bom caráter, com gente de boa índole, que tenha condições de ajudar você, com gente sábia e temente a Deus, o que hoje em dia está cada vez mais raro, está cada vez mais difícil de encontrar gente sábia e temente a Deus. Eu viajo muito, sabe? E aí nos aeroportos, nas rodoviárias, nos lugares onde a gente às vezes fica esperando alguém, nós vamos ouvindo pessoas em pequenos grupos, não tem como você não escutar. Você está ali, às vezes no avião, a pessoa está no banco de trás, está comentando. Gente, você ouve uns conselhos que dá até urticária na gente. Você diz, Jesus amado, ai, como é que absurdo. Dá uma agonia você escutar aquilo. E a pessoa que está aconselhando está dando o melhor de si, mas falta sabedoria. E os critérios desta pessoa são critérios laxos, soltos, porque não é uma pessoa temente a Deus. Então, às vezes, até no desejo de ajudar, está mais atrapalhando a outra do que ajudando. Então, o que isso significa na prática para nós? Seja cauteloso com o que você fala e na frente de quem você fala. Seja cauteloso com as pessoas muito jovens, porque ainda não sofreram na vida, porque não sabem o que é importante e o que não é de fato, porque não sabem guardar segredo. Toma cuidado com o que você discute na frente dos seus filhos. Você acha que o menino está brincando? Ele está lá distraído. Você acha que ele está distraído? Minha querida, meu irmão, eles ouvem tudo. Seus filhos escutam tudo que vocês dizem, mesmo quando ele parece estar distraído assistindo televisão, ou no brinquedinho, ou no joguinho. Eles são capazes. Eles têm capacidade de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não tenha dúvida disso. Então seja cauteloso com os jovens. Seja cauteloso com pessoas desconhecidas. Não fique bajulando uma pessoa só porque ela tem posses, porque ela tem penetração social, porque talvez você possa adquirir algum benefício pelo convívio com ela, e não queira ficar se exibindo o tempo todo para gente poderosa. Você quer ser sábio? Quer ser feliz? Quer ser agradável a Deus? Você quer ser santo? Procure conviver com gente humilde, descomplicada e temente a Deus. Repito, procure conviver com gente humilde, descomplicada e temente a Deus, gente de bons costumes, sempre tratando com elas coisas que tornem você uma pessoa melhor e te façam crescer. Márcio, será que isso não é discriminação? Olha ali, capítulo 6, na mesma página ali, praticamente, do outro lado. Capítulo 6, versículo 33. Filho, se prestares atenção, aprenderás. Se aplicares teu espírito, serás prudente. Se gostares de ouvir, receberás a instrução. Se inclinares teu ouvido, serás sábio.
Permanece no meio dos anciãos. O mesmo conselho que eu acabei de dar. Permanece no meio dos anciãos. Ancião não é só o velho. Ancião é o sábio. Tá certo? Permanece no meio dos anciãos e de coração adere à sua sabedoria. Procura ouvir toda a exposição sobre Deus. E não te escapem os provérbios inteligentes. Se vires alguém insensato, madruga junto dele. Olha lá. Se vires alguém que tem juízo, madrugue junto desta pessoa. Vai procurá-la cedo. E a teu pé, gaste os degraus da sua porta. Senta na porta da casa da pessoa. Fixa teu pensamento nos preceitos de Deus e sê muito assíduo nos seus mandamentos. Ele confirmará teu coração e o desejo da sabedoria te será dado. É um bom conselho, não é? Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria nesse dia de hoje. Coloque as mãos sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Você viu que a gente deu uma passeada, né? Por alguns capítulos. Tomara que você tenha gostado ao ponto de ler depois esses bons conselhos. E eu quero ratificar alguns deles para você. Com seus olhos fechados, escute, minha amiga, não se envolva com qualquer homem. Às vezes até debaixo da desculpa de que é só uma amizade. Mas uma amizade cheia de liberdades indevidas. Você pode? Pode. Mas vai machucar você mais do que você pensa. Meu irmão, se você quer o céu, se você quer a salvação que Jesus veio trazer para você, não se envolva com mulher alguma que não seja sua. É a palavra de Deus nos ensinando o caminho da vida. Quer ter familiaridade? Tenha familiaridade com Deus, com gente boa, com gente descomplicada, com gente temente a Deus, com gente santa. Senhor, nós te pedimos, dá-nos esta graça. É o que nós te pedimos. Dá-nos sabedoria. Senhor, por meio desta palavra, ilumina esse nosso dia. Senhor, dá-nos a direção que tanto precisamos para esse dia de hoje. É o que nós te suplicamos.